Vamos começar o tênis, gente, com um clima de tensão em Cariacica que continua, tá? 9 ônibus foram depredados e um ônibus foi incendiado. Você tá vendo as imagens dessa ação que assustou muito quem mora por lá, quem passava por lá. Isso tudo aconteceu, gente, durante um protesto por causa da morte de um barbeiro que foi assassinado a tiros no último domingo. A confusão começou no início da tarde de segunda-feira na pracinha principal de Porto de Santana, em Cariacica. Ela foi escolhida por ser estratégica. É que por aqui passam diversas linhas de ônibus. Nessa imagem é nítida a quantidade de veículos parados. E é justo nessa hora que a depredação começa. Os manifestantes jogam pedras nos coletivos. Eles estão quebrando o ônibus, transformando a manifestação em um ato de vandalismo. Repare que logo depois das pedras, 3 dos manifestantes entram em um dos ônibus e em seguida saem às pressas. Logo as chamas surgem dentro do carro. O fogo não ficou restrito só aqui. Foram pelo menos mais 2 pontos. Um na entrada do bairro, perto desse posto de combustível, e o outro na parte alta, em frente à subida do bairro Presidente Médici. A manifestação teve a participação de vários motoqueiros. Mas logo as viaturas da PM chegaram ao local e controlaram a situação. Alguns manifestantes que tentaram fechar um outro ponto da área com pneus foram impedidos pelos policiais. Por conta dessa situação ontem, esse bilhete informava nos terminais a suspensão das linhas para a região do conflito. Na manhã de hoje, as marcas do que aconteceu, restos do que foi queimado, pedras e até de balas de borracha usadas para conter o vandalismo. De manhã, o policiamento foi reforçado. A situação aqui no bairro Porto de Santana hoje pela manhã foi tranquila. Os ônibus voltaram a circular normalmente. A polícia, como vocês viram, está passando no bairro. As pessoas estão indo para os pontos para continuar a vida normal. O que ainda lembra o que aconteceu são os lixos que ainda estão espalhados no incêndio que eles colocaram em pneus de ônibus no início da noite de segunda-feira. Todo esse protesto foi por conta da morte de um barbeiro de 25 anos que aconteceu na noite de domingo. Pablo Machado Gonçalves, de 25 anos, foi morto no domingo, quando estava com um colega em frente a este bar em Porto Novo. Sem passagens pela polícia, Pablo trabalhava de dia como barbeiro e à noite entregando lanche. A morte dele revoltou os colegas que decidiram protestar da ação dos rivais, depredando os coletivos. De acordo com a Ceturb, o saldo da confusão foram 9 ônibus depredados e um queimado. Só nessa imagem há 4 ônibus parados bem na praça de Porto de Santana. Hoje pela manhã, resta a essa equipe fazer a limpeza do que aconteceu ontem. Olha, uma situação difícil, Suzy Farias já está aqui do lado. Ô Suzy, uma pergunta aqui para a gente começar. Tinha pessoas nesses ônibus quando eles foram atacados? Como é que foi a situação? Né? E se alguém já foi identificado? Boa tarde para você. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Bruno e amigos do TN. Sim, os ônibus que circulam ali, Jorge, como eu falei na matéria, eles vêm de vários pontos, vários bairros que passam exatamente pela Avenida Vale do Rio Doce, a principal de Porto de Santana, que faz essa ligação. Tinham pessoas, sim, elas estavam voltando, algumas indo para o trabalho, foram paradas por essas pessoas, tiveram que sair daí. Em uma das imagens que nós mostramos, tem pelo menos 4 ônibus que foram parados. Você pode pensar, por que os motoristas não tiraram o veículo daí para evitar a depredação e a queima? É o medo, é a opressão que essas pessoas fazem. Todas, como eu já disse na matéria, por conta do que aconteceu domingo com esse rapaz, o Pablo Machado Gonçalves, que inocente acabou sendo morto numa guerra que a gente sempre fala é inútil, sem necessidade alguma de matar pessoas inocentes. A revolta dos amigos causou essa manifestação. Curioso é que quando os ônibus são depredados ou incendiados, Jorge, normalmente é porque houve uma ação da polícia que resultou na morte de alguém. Dessa vez não. Era uma manifestação contra a ação de rivais que fizeram essa situação de pessoas de outro bairro, se entende de Flechal, que teriam atacado Porto Novo. Não tinha nada a ver com a polícia, mas mesmo assim a revolta acabou virando vandalismo
E o transporte público, que serve a tantas pessoas naquela região, foi mais uma vez afetado. Hoje, com a participação da polícia ostensiva, da Guarda Municipal de Cariacica, que também passou várias vezes pelo local, os ônibus voltaram a circular normalmente. Porém, nenhum deles tinha a ordem de ficar parado em qualquer ponto por ali. Era circular. Nenhum ônibus ficou parado no ponto final para evitar novas depredações. A polícia disse que está investigando e, por enquanto, ninguém foi preso por conta desse vandalismo que aconteceu ontem à noite lá no bairro de Porto de Santana, George Bruna. Cenas de violência, né, que chamam a nossa atenção, principalmente porque tinham moradores, tinham pessoas ali dentro do ônibus que acabaram correndo um risco danado ali nesse ataque, né? Nem sempre eles pedem para que as pessoas desçam do ônibus, aguardam. Foi um ato de vandalismo, 9 ônibus depredados, 1 incendiado e quem paga a conta é a gente. Já não basta a briga de gangues entre eles, Isso. ainda a população acaba sofrendo dessa forma. Suzy, obrigado aí pelas suas informações. Daqui a pouquinho você está de volta. Isso.